Olá, meus caros alunos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos ver números complexos. Para que a gente compreenda, então, a origem dos números complexos, considere aqui a minha equação de segundo grau, 2x² menos 2x mais 13 igual a zero. O que nós queremos é resolver essa equação. E a gente sabe que resolver uma equação significa encontrar valores de x que satisfaçam essa igualdade aqui. Para tanto, o que nós vamos fazer é aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, se a gente pegar os dados da nossa igualdade, da nossa equação, e substituirmos aqui na fórmula de Bhaskara, nós vamos chegar nesses resultados aqui, onde nós teremos os valores de x, ou seja, os valores da raiz. Só que a gente esbarra em um problema, porque eu tenho aqui uma raiz de número negativo, e a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo, né? O motivo para isso é muito simples. Considere que eu tenha dois números, né, multiplicado por ele mesmo, ou seja, um número ao quadrado, nada mais é do que a multiplicação dele por ele mesmo. Ou seja, eu tenho que isso aqui vai ser igual a vezes A. A questão passa a ser o seguinte, suponha que eu tenha aqui 100, e esse 100 ele vai ser igual a 10 vezes 10. Até aí, problema nenhum. 10 vezes 10 é 100. Agora, suponha que o meu número seja menos 10. E aí entra o problema, né? Menos vezes menos é mais. Então, menos 10 vezes menos 10 é mais 100 e não menos 100. Então, não existe dois números que multiplicado por ele mesmo seja igual a um número positivo. Daí, então, a gente diz não existir um raiz quadrada de número negativo, né? Porque eu não consigo tirar a raiz quadrada aqui desse valor e esse valor me dá uma resposta, um valor negativo. Então, daí surgiram os números complexos, né? E para eu resolver esse tipo de equação, eu preciso de um subterfúgio. E o subterfúgio para isso é chamar a raiz negativa, ou seja, a raiz de menos 1, de j. Daí nascem os números complexos. Então, eu posso reescrever esse meu problema. Então, eu passo a ter que as minhas raízes elas serão agora 2 mais ou menos j raiz de 100, ou seja, j 10 dividido por 4. Resolvendo isso, eu tenho essas minhas duas raízes aqui. Se eu plotar esses valores, né, em coordenadas cartesianas, o que eu vou ter é esse gráfico aqui, ó. E aí, veja bem, a gente sabe que onde a parábola toca o eixo x, é ali que estão as minhas raízes. Como eu não tenho raízes reais nessa equação aqui, observem os senhores que a minha parábola não toca o eixo x. E o eixo y é exatamente o termo independente. Agora, se eu plotar esse meu gráfico em números complexos, ou seja, em um eixo real e um eixo imaginário, o que eu vou ter aqui são o que a gente chama de raízes conjugadas, ou seja, eu tenho um número que é real e eu tenho dois números que são imaginários. Eu tenho aqui um positivo e eu tenho o oposto dele, eu tenho o conjugado dele, que é o menos 2. Então, eu poderia representar este meu número complexo de forma genérica, de sorte que eu tivesse aqui, então, o A como uma parte real e o JB, vamos consertar isso aqui, o JB como a minha parte imaginária. Então, eu posso enunciar algumas propriedades. A primeira delas é a adição ou subtração, né, como queiram. Suponho, senhores, que eu tenho esses dois números complexos aqui, e se eu quiser efetuar a soma, eu vou ter que observar, primeiramente, a soma entre iguais. Então, eu teria que somar parte real com parte imaginária. E aí, eu teria 4 mais 4, 8, e 3 menos 5, menos 2. Uma outra propriedade aqui é a multiplicação. Então, suponha que eu tenha aqui esses números complexos e queira efetuar a multiplicação de Z1 por Z2.
Basta que eu aplique aqui a minha propriedade distributiva. Então, seria 4 vezes 4, depois 4 vezes menos J5, em seguida seria J3 vezes 4, e depois J3 vezes menos J5. E aí agora basta resolver. 4 vezes 4 eu tenho 16. Eu tenho aqui 4 vezes menos J5 dá menos J20. Eu tenho 4 vezes J3 dá mais J12. E aqui tem um detalhe. Ó, eu tenho 3 vezes menos 5, eu tenho menos 15. Agora tem um detalhe. Eu tenho J vezes J. J a gente sabe que vale raiz de menos 1. Raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. A gente sabe que a gente pode escrever isso dessa forma aqui. Menos 1 elevado a meio. Então, vezes menos 1. Eu vou apagar aqui embaixo para caber as minhas contas. Então, se eu multiplicar aqui, então, eu vou ter outro menos 1 elevado a meio. Ora, multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, aqui que é menos 1, e soma os expoentes. Meio mais meio é igual a 1. Então, eu tenho que menos 1 elevado a 1 é igual a menos 1. Ora, eu já tinha aqui um resultado negativo, que era de 3 vezes menos 5, que era menos 15. Menos 15 vezes esse menos 1, eu tenho, então, mais 15. Somando agora aquilo que é igual, ou seja, parte real com parte real, 16 mais 15, 31. Menos J20 mais J12, eu tenho aqui menos J18, e esse seria, então, o resultado da minha multiplicação. Uma outra propriedade seria o conjugado. Se nós tomarmos aqui o Z1 como exemplo, aqui, e fizermos o conjugado dele, ou seja, o Z1 barrado, o resultado disso vai ser a inversão do sinal da parte complexa, como nós já havíamos visto anteriormente na forma de gráfico. Então, nós temos aqui a parte real, que é 4, que é esse ponto aqui, e nós temos o Z1, que a parte positiva dele é o mais Z3, que está aqui. E quando a gente pega o conjugado dele, então a gente inverte o sinal, a gente graficamente desloca para baixo no eixo. Uma outra propriedade importante seria a divisão de números complexos. Então, se nós novamente tomarmos o exemplo, os números anteriores, se nós fizermos aqui a divisão desses dois números, se eu dividir Z1 por Z2, para isso eu vou lançar a mão de um artifício, eu vou multiplicar esse Z1 dividido por Z2, eu vou multiplicar isso por 1, e esse 1 vai ser o conjugado de Z2, de sorte que o que eu tenho aqui no meu numerador é uma multiplicação de números complexos e é o mesmo que eu tenho aqui no denominador. Se eu aplicar aqui a propriedade distributiva, eu vou chegar nesse resultado. Então, bastaria agora pegar 19 dividido por 29, que é 0,66, e menos J4 dividido por 29 seria menos J0,14. Esse, então, seria o meu resultado da divisão. Então, as propriedades mais básicas dos números complexos, nesse momento só vão nos interessar essas, existem outras, mas que no momento não vêm ao caso. Vimos a soma e a subtração, e essas operações são muito simples, né? Basta você somar ou subtrair aquilo que é igual, ou seja, a parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Por outro lado, a multiplicação e a divisão ela não é tão trivial assim, embora também não seja difícil, mas você tem lá um certo trabalho a fazer, né? Aplicar as propriedades distributivas para resolver esse tipo de operação. Então, nesse caso, nessas duas operações, na multiplicação e na divisão, é necessário lançar mão de uma outra ferramenta. E essa outra ferramenta é exatamente a representação polar. Então, se nós tomarmos aqui o nosso eixo complexo, né, da parte real
a parte imaginária, nós temos aqui o nosso vetor em coordenadas retangulares, ele é z igual a mais jb. Então, eu tenho aqui o comprimento desse vetor, que é r, e eu tenho o ângulo que esse vetor faz com o meu eixo real. E aí, se eu projetar esse vetor nesse eixo, no eixo real, eu tenho o meu A, que é essa parte aqui. E se eu projetar esse meu ponto Z no eixo imaginário, eu tenho aqui a minha parte complexa da equação. O que eu preciso agora é mudar a representação. E para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dizer que este número complexo agora, ele é composto por um módulo, que é o módulo do vetor, que é o R, e o ângulo, que é exatamente o ângulo que esse vetor faz com o eixo real. Com isso, então, a gente consegue trocar a representação. Essa aqui seria a representação em coordenadas retangulares, e essa, perdão, em coordenadas cartesianas, e essa aqui, sim, seria a minha representação em coordenadas polares. As coordenadas polares, assim como as coordenadas retangulares, possuem várias propriedades, mas nós só vamos ver algumas delas. E a primeira é a multiplicação de números polares. Então, considere os senhores que tenhamos aqui Z1 e Z2. A multiplicação de Z1 por Z2 nada mais é do que a multiplicação do módulo do meu vetor, que é R1 vezes R2, e a soma dos ângulos. Então, é uma propriedade bastante simples. A outra propriedade que vai nos interessar é a divisão entre números polares. E aí, para fazer a divisão, nada mais é do que dividir R1 por R2. E agora eu vou subtrair esses ângulos. Observem vocês que efetuar a multiplicação e a divisão em coordenadas polares é muito mais simples que coordenadas retangulares. Então, nós vamos usar essas coordenadas naquilo que elas forem mais simples. Em coordenadas retangulares, a gente soma ou subtrai. Em coordenadas polares, a gente multiplica ou divide. Para isso, a gente vai precisar transitar entre essas coordenadas, né? Então, nós vamos ver agora a conversão de retangular para polar. E ela é bem simples. Então, primeiramente, eu tenho aqui o meu número complexo, eu vou pegar o Z1 como exemplo, 4 mais J3. Se a gente fizer a projeção desse vetor aqui no eixo X, eu tenho então que esse valor na parte real é 4 e o valor da parte imaginária aqui é 3. Ora, eu preciso então encontrar o módulo desse vetor. O módulo desse vetor é muito simples, né? Nós temos aqui um triângulo retângulo. E Pitágoras já nos disse, né, que a área do quadrado formado a partir deste lado do triângulo, quando somado com a área do quadrado formado a partir deste outro lado do triângulo, dá exatamente essa área aqui. Então, o que nós vamos fazer é aplicar Pitágoras para resolver esse problema. E aí é muito simples, né? O módulo desse vetor nada mais é do que, então, o quadrado da soma, a raiz quadrada da soma dos quadrados. Então, nós pegamos aqui 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, a soma vai dar 25, raiz quadrada disso, eu tenho aqui o módulo do meu vetor, esse valor aqui, ó, ele é igual a 5. Bom, eu preciso agora achar o ângulo. Já achei o módulo, eu preciso achar esse ângulo θ aqui. Então, eu posso tomar, por exemplo, como o seno desse ângulo. O seno desse ângulo aqui é o cateto oposto. O cateto oposto nada mais é do que essa projeção aqui. Essa projeção vale 3. Então, eu tenho cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é exatamente o módulo do vetor que eu acabei de calcular aqui. Então, eu tenho que o seno desse ângulo vai ser 3 sobre 5, que é 0,6. Mas observem vocês que eu não quero o seno do ângulo, eu quero o arco cosseno do ângulo. Então, se eu tomar o arco, cujo seno vale 0,6, eu tenho que o meu ângulo, então, é 36,87. Com isso, eu consigo fazer a conversão desse meu número em coordenadas retangulares, que em coordenadas retangulares ele vale 4 mais J3, para coordenadas polares.
Em coordenadas polares, eu tenho o módulo do meu vetor, que é 5, e o ângulo, que é 36,87. Agora nós vamos fazer a operação oposta, nós vamos transformar de polar para retangular. Então, nós acabamos de calcular aqui o Z1, que ele tem o módulo do vetor, ele é igual a 5, e o meu ângulo aqui é de 36,87. Ora, o que nós queremos? Nós queremos encontrar esse valor aqui do eixo real e esse valor aqui do eixo imaginário. Bom, então para isso o que a gente faz? Vamos pegar aqui, por exemplo, o primeiro, que é o seno desse ângulo aqui, de 36,87. A gente sabe que é cateto oposto, o seno é cateto oposto, que equivale exatamente a essa parte aqui, que é o meu B, dividido pela minha hipotenusa. Mas a hipotenusa aqui, ó, é exatamente o módulo do meu vetor. Ficou um pouco poluído aqui, deixa eu apagar. Então, eu tenho que o módulo do meu vetor é exatamente 5. Então, está aqui. Então, se eu fizer essa conta, eu posso isolar B aqui, e fizer essa conta, seno de 36,87 vezes 5, eu vou achar que o meu B, essa parte aqui, ó, ela é igual a 3. Agora eu vou fazer o cosseno. O cosseno é cateto adjacente, esse lado aqui. Cateto adjacente, então o cosseno desse ângulo, que é 36,87, é cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é exatamente o módulo do meu vetor. Se eu isolar o A aqui, eu vou ter exatamente que A é igual a 4. Então, eu tenho que, em coordenadas polares, o meu vetor, o Z1, o meu número complexo Z1, ele é 5 com ângulo de 38,87. Em coordenadas cartesianas, ele é igual a 4 mais J3. E, senhores, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero, mais uma vez, que vocês tenham gostado. Se gostaram, clicam aqui embaixo no like, no joinha, para a gente fortalecer o canal e continuar publicando essas aulas. Não esqueçam também de se inscrever no canal para continuar recebendo notícias sobre novas aulas. Meus queridos, um grande abraço e até o próximo encontro.